10, verso 27, desculpe, São Lucas capítulo 10, verso 25 ao verso 37. Depois a gente vai sentar. Vamos ler primeiro esse texto. São Lucas capítulo 10, verso 25 ao verso 37. Diz assim: certa ocasião, um certo doutor da lei, perito da lei, levantou-se para pôr Jesus à prova e perguntou: mestre, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Evidentemente que ele até sabia. No verso 26, o que está escrito na lei? Jesus pergunta para ele: o que está escrito na lei? Como vê a lei? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Ame o próximo como a si mesmo. Jesus disse: você respondeu certamente e corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus. Tem hora que é melhor a gente ficar calado, né, irmão? Tem hora que é melhor ouvir, né? Bom mestre, né? Fica quieto, não continua que dá ruim, né? Ele podia parar por ali, porque ele é um doutor da lei, ele conhecia a lei, mas ele vai perguntar mais coisas, né? Jesus disse para ele no verso 28 que ele respondeu perfeitamente: faça isso e viverá. Mas no verso 29 ele fala, querendo justificar-se a si mesmo, né? Porque ele fala: quem é o meu próximo? Em resposta de Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses tiraram as suas roupas, espancaram ele, deixou ele quase morto no chão. No verso 31, aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, um homem religioso, e quando viu o homem que estava caído, machucado, ferido, quase morto, passou pelo outro lado. No verso 32, assim também desceu um levita, alguém de uma tribo chamada levita, os levitas, que eram responsáveis por toda a liturgia, cantos, ou seja, tudo que acontecia no templo, tudo que acontecia com relação à adoração a Deus, eram os levitas que faziam. E assim desceu esse levita, quando chegou ao lugar, viu aquele rapaz caído, machucado, foi para o outro lado. Mas um samaritano estava de viagem, chegou-se e encontrou aquele homem. Quando viu caído no chão, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou as suas feridas, fez os primeiros socorros, derramando neles vinho e óleo nas feridas, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para a hospedaria e cuidou dele. Colocou sobre o seu próprio animal. Acho que se Jesus queria dizer alguma coisa aqui, seria assim: olha, ele não chamou o SAMU, ele não chamou o resgate, ele botou no próprio carro dele, sim ou não? Se fosse hoje, eu escreveria assim, né? Então, e no dia seguinte, deu 2 denários ao hospitaleiro, dono da hospedagem, e disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei as despesas que porventura vier a ter. Qual desses 3 você acha que é mais próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? O levita, o sacerdote ou o samaritano? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito, o inteligente da lei. Aí Jesus falou: vai e faz o mesmo. Jesus fez uma coisa complicada aqui, irmão. Vamos falar sobre isso, amém? Pode se assentar. A pior coisa que pode acontecer no ser humano é ele enclausurar-se dentro do próprio ego e viver alheio ao sofrimento do próximo. É viver apenas para a sua própria satisfação. Essa é a pior coisa que pode ter para o ser humano. Eu vou repetir: a pior coisa que pode acontecer a um ser humano é ele se enclausurar dentro do seu próprio ego e viver alheio ao sofrimento do próximo. É viver apenas para a sua própria satisfação. Eu quero aqui, com os irmãos, mostrar uma situação que Jesus fez aqui, que nos faz perguntar como Jesus, ou nos faz pensar como Jesus era e é inteligente, não é? Chega um homem muito inteligente, doutor da lei, conhecia todos os mandamentos de Moisés, conhecia tudo, não é? E pergunta o que era necessário para herdar a vida eterna e tudo mais, né? E Jesus fala no verso 27, ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, suas forças, entendimento. Ame o próximo como a ti mesmo. E aí ele deu uma desperta, quis se justificar e dizer quem é o próximo.
E Jesus usa um exemplo que não foi legal para ele, né? Vamos lá. Aqui fala que o judeu viajava de Jerusalém para Jericó. Ele foi atacado por bandidos, que espancaram ele, deixaram ele despido, deixaram meio morto, ou seja, quase morto, à beira da estrada. E passa ali um sacerdote, passa ali alguém que normalmente a gente espera que tenha um pouquinho de compaixão, não é? Eu sei que as pessoas olham para mim, é pastor, então é aquele, sabe, assim, e eu não consegui ser esse pastor ainda, um dia quem sabe, quando estiver bem velhinho, né? Que como diz a palavra de Deus, chega uma hora que, quando a gente é novo, a gente vai para onde a gente quer, quando a gente fica velho, é guiado por alguém, não é assim que diz a palavra? Mas então alguém esperava que esse homem, por ser um religioso, que usasse a religião que ele acreditava para ajudar o próximo. O problema é que nessa história tem um entrave muito grande, não é? Tinha ali um lugar chamado Samaria. Quando os assírios tomaram conta daquela região, inclusive da região de Israel, muitos samaritanos foram exilados, estrangeiros foram trazidos para aquela região. E se misturou algumas religiões, não é? E para os judeus, com essa mistura, né, os judeus consideravam, olha bem, olha onde Jesus foi pegar. Irmão, não podemos conversar demais com Jesus. Porque se você começa a falar com Jesus, Jesus começa a revelar quem é você. Interessante que Jesus um dia está lá e fala com os discípulos, viu, eu vou passar por Samaria. Jesus tinha um negócio com Samaria, né? Eu vou lá por Samaria. Oh, mestre, você vai lá mesmo? Eu vou, mas é o seguinte, lá o senhor pode ser apedrejado, lá o senhor pode apanhar. Jesus falou, quem anda de dia não tem problema, deixa comigo. Jesus muda a trajetória e vai lá para um lugar, para um poço, porque ele sabia que ao meio-dia estaria uma mulher pegando água, né? E aí, eu estou dizendo, não conversa demais que você vai dar problema, né? E aí Jesus conversa, fala para ela, fala, mulher, dá de me beber, né? João capítulo 4, verso 7. Dá aí de beber. E ela olhou para ele e falou, bem, não é possível, não, né? Peraí, tem uma coisa errada. Esse camarada não está me respeitando, né? Está me pedindo água, eu sou inimiga dele, porque eu sou samaritana, nosso povo não se conversa, e ele está pedindo água para mim. Aí ela falou, viu, mas você não, que negócio que é você pedir água para mim? Ô mulher, você me desse essa água aí, eu daria uma água para você que salta para a vida eterna. Aí a mulher traz todo o problema desse contexto. Você é maior que o nosso pai Jacó, que fez o poço, e começou um rolo danado, né? Começou uma confusão, que misturou ali a religião, misturou a história, misturou tudo, e a mulher, ela não queria bater papo com Jesus, mas ela começou também a instigar Jesus, não é? Porque quem é afrontado, em vez de calar a boca, não cala, né? Pode ver, eu sempre falo assim, que não tem briga quando um não quer. Quando um não quer, não tem briga, sim ou não? Sim ou não? Sabe aquelas ocorrências, que aquele povo brigando? Eu já fui muita ocorrência dessa, né? Aquele povo brigando, rapaz. Sabe quem apanhava? Quem estava mais exaltado, a borrachada comia. Os espertos ficavam quietos. Porque não tem graça, né? O cara está lá, coitadinho, você vai baixar com o cara. Não tem graça. Então quando um não quer, dois não briga. E a mulher começou a bater boca com Jesus. Aí Jesus pegou e falou, agora eu vou catar ela agora aqui. Agora chegou a hora. Falou, oxe, você tá bom. Vai lá, chama seu marido para trocar ideia, porque ia ficar chato nós ficar aqui, porque não era normal a mulher ficar parada conversando com o homem também, tem mais essa, né? Não era costume do povo. Jesus queria trocar uma ideia, mas chama lá teu marido para trocar uma ideia. Ela falou, você não tem marido. Aí ela se enrolou. Falou, ó, beleza, você está falando a verdade, você não tem, porque se já tivesse 5, e esse que você está aí não é teu. Eita, aí ela falou, agora pegou. Aí ela viu que tinha uma coisa errada ali. Eu vejo que aqui tem um profeta. Hã? Eu vejo que aqui tem um profeta.
Aí ela começou, falou, peraí, eu tenho que ouvir esse cara não é qualquer um não. O problema é que voltando para a história, quando esse homem chega para falar com Jesus, né? Lucas 10, 27, quando ele chega para falar com Jesus, ele fala o que é necessário para herdar a vida eterna, né? E aí Jesus fala assim, ame o teu próximo como a si mesmo. E ele pensou, bom, meu próximo, beleza, eu já amo meu próximo, ajudo o meu povo, né? Sou um cara piedoso, não é verdade? Mas o problema é que os samaritanos, não é? Eles eram considerados impuros, hereges, pelo judeu da época. E isso dava uma tensão, uma hostilidade entre os judeus e os samaritanos. E aí Jesus conta uma historinha para ele e fala, viu, tinha um camarada que foi açoitado, os ladrões pegaram ele, machucaram ele e ficou jogado no chão lá. Passou o sacerdote, detalhe, Jesus não disse quem era esse camarada, falou que era um viajante, sim ou não? Não falou qual era a nacionalidade dele, sim ou não? Então, ou seja, a vítima pode ser qualquer um, não importa. Jesus é lindo, rapaz. Jesus tinha umas pegadas assim, tem um jeito, né? Por isso que, a hora que eu estiver com ele lá no céu, né? Tem gente que quer conversar com o Paulo, conversar com o seu que lá, né? É bom não... Tudo bem, Jesus? Oh, glória a Deus. Ele sabe tudo. Sabe tudo. A palavra não chegou na sua boca e já sabia que você ia dizer. Ele conhece você mais que você mesmo. E aí aquele camarada foi instigando Jesus. Aí Jesus conta a historinha para ele, que tinha lá, viu, um camarada caiu, se machucou lá, e os ladrões derrubaram ele, roubaram ele, levou tudo, deixou quase morto, não é? Vamos lá ver quem era esse camarada aqui, né? E o samaritano, então, você já sabe quem é, alguém que não é querido, né? Vamos falar assim, alguém que não era querido, alguém que o judeu não gostava. E quem estava falando com Jesus sobre isso era um judeu. É ele que foi lá, um doutor da lei, foi lá perguntar para Jesus, né? Então veja que ele fala, olha, o camarada estava lá caído, meio morto, passa um sacerdote por ele. O sacerdote é um termo usado para descrever um membro da tribo de Levi, que era responsável por desempenhar funções religiosas no templo de Jerusalém. Os sacerdotes realizavam sacrifícios, cerimônias religiosas, né? Escritos pela lei de Moisés. Eles eram responsáveis por ensinar a lei de Moisés ao povo. Então veja que deveria ser um camarada que deveria ter compaixão, mas Jesus fala, passa lá alguém que deveria ter compaixão, não teve. É mais ou menos assim, ó. Jesus falando para ele, você vai ver quem é o teu próximo agora. Aí, na realidade, Jesus fala também que passa um levita. Quem são os levitas? São membros da tribo de Levi, que não pertenciam à linhagem sacerdotal. Eles desempenhavam funções auxiliares no serviço do templo, como ajudar os sacerdotes nas tarefas diárias e manter o templo em ordem. Os levitas ensinavam a lei e desempenhavam um papel muito importante na adoração e no serviço religioso de Israel. Mas quando Jesus fala aí, mostra esse retrato com um estrangeiro que demonstra compaixão, que não ajudou também aquele homem que foi assaltado. Então vejam que um outro religioso passa por ali. E aí eu quero dizer para vocês uma coisa, que às vezes é melhor a gente não ser religioso. E tem gente que está procurando coisas dentro da igreja para ser religioso. Pessoas esperam de religiosos alguma coisa, mas o princípio da religião já começa por aqui. Eles estavam escravizados naquilo que eles acreditavam, porque até então os samaritanos eram considerados imundos, impuros, e Jesus, o Filho de Deus, vai agora. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você. A grande maioria das coisas está escrito. Sabe por que está escrito?
Coisas naturais e normais. Alguém tem interesse em escrever? Sim ou não? Sim ou não? Ah, uma folha caiu da árvore. Só se for um poeta, né? Que ele levanta e vai escrever uma poesia, sei lá. Ou se estiver apaixonado, né? Quando a gente está apaixonado, uma folhinha caindo. Ah, olha, meu amor. Aquela lua, né? Aquela lua cheia que depois do casamento vira lua de lobisomem, mas quando ela está... Antes ela fica, olha que lua de mel. Olha, parece até mel nela, meu amor. Depois ela vira lua de lobisomem, né? Que ninguém mais quer olhar para ela. Assim. Mas olha o que acontece. Às vezes nós estamos procurando ser religiosos, quando na realidade Jesus quer nos libertar. Porque a religião que esses homens traziam, os sacerdotes, os levitas traziam, eles traziam, mas não trazia o princípio de qualquer mandamento de Deus, que é o amor. Porque quando aquele camarada pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Ele ia esperar, bom, o meu próximo, como Jesus sabe tudo, dizer, ó, teu próximo é o povo de Israel, é o povo judeu, é o povo que anda com você. Eu vi um camarada, inclusive eu sei que você deu uma cesta básica. Inclusive eu sei que você ajudou fulano. Ele queria, a Bíblia fala que ele queria se justificar. Então em algum momento Jesus ia falar que ele era o bom. Mas o negócio não deu certo, rapaz. O negócio deu errado. O negócio não deu certo. Jesus conta a historinha para ele. E aí fala que passou religioso igual a ele, passou levita bonzinho igual a ele, né? E ninguém quis saber do cara do chão lá. Aí passou um samaritano. Eu acho que quando Jesus está contando a história, eles tinham raiva do samaritano. Parece que eu imagino a cara desse doutor da lei. E passou o samaritano, desceu do seu cavalo, curou as feridas daquele homem, matou as feridas daquele homem com óleo. Eu acho que na hora o camarada já olhou assim, já deve ter feito uma cara assim. Como assim? Então, os caras que a gente odeia é melhor que nós? Então, como assim? Eu não estou aqui falando mal de igreja, não de ninguém. Mas houve momentos na minha vida que Deus não usou, não foi um irmão do meu lado. Porque o irmão do meu lado estava muito insensível a mim. Não é? Você para mim é problema seu. Mas quando Deus quer fazer, quando Deus quer mudar a história, quando Deus quer mudar situações, Ele usa pessoas que você nem tem ideia. E é bem assim, o negócio com Jesus é meio doido mesmo. Ele vai fazer a Páscoa, não tinha lugar de celebrar a Páscoa, ele fala para os discípulos, sai na rua, primeiro homem que você encontrar, fala para ele que nós precisamos usar o salão dele. Como é que Jesus sabia que o cara tinha salão? Como é que sabia que o cara ia estar lá? Os discípulos estavam tão afinados com Jesus. O Pedro era o mais doido, né? Porque o Pedro, Jesus precisa pagar imposto, e fala para ele ir pescar um peixe, que na boca do peixe ia ter uma moeda, né? Quem anda com Jesus não falta nada, meu irmão. Quem anda com Jesus tem o necessário. Não tem para mais, tem para mais sobra, se estraga. Quem anda com Jesus tem o necessário. Viu? Você está entendendo? Tem gente que não juntar, não. Quem anda com Jesus tem o necessário. Pedro deixa de andar com Jesus, voltou a pescar. Aí Jesus deixou ele pescar, falou para ele jogar a rede de novo. Aquela história que você já conhece. Mas quando eles voltam, que ele chega na praia, está lá já o peixe assado, o pãozinho quente. Pedro, Tiago, os outros discípulos estavam com ele, ficaram com uma vergonha tão grande. Acho que foi o peixe mais difícil de descer. Tem coisa que Jesus não fala, Ele só mostra. O mais difícil, comendo, estava com a fome a noite inteira pescando, fome danada. Aí Jesus só falou assim, ó, vem, segue-me. Vou te fazer pescador de homem. Querendo dizer assim, ó, viu? Anda comigo que não vai faltar nada. Anda comigo que não vai faltar nada. E aí, Jesus pega e conta essa história para aquele homem.
doutor da lei. E fala que passou ali um bom samaritano, ou seja, um bom inimigo seu. Um bom inimigo seu, tá? Passou lá e fez o que teus amigos não fizeram. Pegou aquele rapaz, colocou no seu cavalo, não chamou o SAMU, não chamou o resgate. Primeiro ele curou o camarada, ele fez o primeiro socorro lá. A Bíblia é tão linda que tem um jeito de fazer as coisas, não é assim, vai jogando, colocando o cavalo, não, ele vai curando primeiro. Curou as feridas ali, estabilizou, tranquilo, agora vamos lá. Colocou no cavalo, levou lá, na hospedagem. E detalhe, eu aprendo aqui, que aquele homem, ele não estava preocupado só com aquele momento. Ele diz, olha, cuida dele. E se porventura ficar mais caro, na volta eu passo aqui. E quem fala assim tem crédito, sim ou não? Sim ou não? Tem crédito. Lá na hospedagem devia conhecer, né? Quando eu voltar aqui, eu acerto o resto. Há momentos em nossa vida que Deus usa pessoas para um propósito que Ele tem. Porque o propósito é dele, não é seu. Quando o propósito dele está na sua vida, meu irmão, as coisas acontecem. Você precisa entender que às vezes Deus vai usar um samaritano na sua vida. Alguém que a gente nem espera, e Deus usa. E eu sou prova disso. De pessoas que Deus tem colocado nesses 20 anos nesse lugar, nesses 15 anos dessa igreja, nesses 13 anos de instituição, Instituto Ação Cidadão, de momentos difíceis, e Deus usar pessoas e falar assim, eu vim aqui para te ajudar. Eu não sei qual a sua ferida. Não espere nada de religioso. Não espere. Espera em Deus. Porque quando Deus quer, Ele usa o religioso, o não religioso. Ele usa. Quando Deus tem propósito, eu não sei como é que faz. Eu vi uma pregação um dia, que começaram a fazer um estudo sobre os peixes. E disse que quando Deus manda Jonas pregar em Nínive, ele não vai, ele é jogado no mar, o peixe engole ele. Alguém fala que é uma baleia, fala, mas a garganta da baleia não passa uma sardinha. Eu vi um pregador falando, não estou falando que é baleia, é um grande peixe, mas não importa, não tem esse negócio. Deus, Ele faz do jeito que Ele quer. Se tiver que passar a sardinha, vai passar a sardinha. Se tem que passar o ser meio gordinho, vai passar o ser meio gordinho, mas vai passar. E a vontade dele vai se cumprir na sua vida. Amém? Tem coisa que a gente desiste, sabia? Tem coisa que a gente desiste. A gente vem orando, e você vai, larga para lá isso aí. Acho que Deus não vai dar esse negócio, não, Deus não vai. E é terrível quando você espera um resultado de alguma coisa e você está há muitos anos esperando e as coisas não acontecem. Eu me lembro que minha esposa, quando assim que ela entrou na polícia, ela teve hipotiroidismo. E aí, em razão disso, ela foi mandada embora da polícia militar, porque a doença não foi contraída na escola de polícia, né? E aí nós entramos com o processo, esse processo foi parar lá no Tribunal de Justiça. Eu me lembro todos os dias que eu ia levar ela ao trabalho, ela falava para mim assim, será que hoje será meu último dia de serviço? Eu dizia para ela assim, o Senhor Deus sabe de todas as coisas. E esse processo estava lá no Tribunal de Justiça. Um desembargador, que era o relator, e mais 2 desembargadores da turma dele para fazer o julgamento, né? São 3 na turma. E aí, um belo dia eu estava trabalhando numa viatura, o comandante me chama, pede para eu ir até o quartel, eu fui, e ele falou, viu, esse negócio está estranho, dá uma olhadinha nisso aqui. Olhei na tela do computador e falou, olha, tem uma decisão do comandante-geral da Polícia Militar. Decido manter nas fileiras da corporação a policial militar número tal. Ele falou, isso aqui está estranho. Como é que ele pode decidir algo que não está mais na polícia? Já está em fase de recurso no Tribunal de Justiça em São Paulo.
Ele não pode decidir nada. Quem tem que decidir agora é o desembargador, e os outros dois que vão votar são 3. Não é? Na hora eu já vi ali o samaritano, né? Falei, deixa comigo, sei o que está acontecendo aqui. Peguei, imprimi aquilo, mandei via Sedex para o relator do processo. Eu acho que, de repente, pela vaidade do desembargador, né? No primeiro momento eu penso, eu não estava lá. Mas quem é esse cara? Quem que ele acha que ele é? Quem decide sou eu. Porque isso já não está na polícia. Já não está na esfera administrativa. Quem entende direito sabe o que eu estou falando. Quem decide sou eu. Não é? Não sei se ele disse isso, mas sei que depois isso é uma decisão dele. Pois se a polícia militar diz que quer continuar nas fileiras da corporação, quem sou eu para dizer que não? Encerra-se o processo. Entende? Eu não sei quanto tempo você está orando. E às vezes tem hora que a gente para de orar porque você acha que aquilo não chega mais. Mas a palavra de Deus diz que as nossas petições e as nossas orações estão com memorial na presença de Deus. Nada, absolutamente nada. Nada escapa dos olhos de Deus. Então, passagem muito linda na Bíblia, que essa passagem me comove, porque na realidade veio de alguns erros de adultos. Uma criança nasceu, o filho de Abraão, com Agar, onde nasceu Ismael. E aí Sara, que era esposa de Abraão, que já tinha Isaac agora, começou a brigar as duas mulheres. E Sara, no seu egoísmo, fala para Abraão, põe essa mulher para fora de casa, eu não quero mais ela aqui. E Abraão, com o coração partido, mulheres, prestem atenção que eu vou dizer aqui, sem citar nomes. Cuidado com o que vocês falam para os seus maridos. Eu vou repetir, cuidado com o que vocês falam para os seus maridos. Eu vou repetir mais uma vez. Mulheres, vocês estão acordados? Algumas de vocês estão olhando para mim assim, eu não sei se a mente está aí ainda. Só as mulheres, amém? Amém. Então tá bem, cuidado com o que vocês falam para os seus maridos. Esse é um fato que eu vou contar, não vai dar muito detalhe, mas é um fato, inclusive aqui da cidade. Uma mulher tinha uma moto e vendeu essa moto para uma outra pessoa. Essa outra pessoa pegou essa moto, não pagou as prestações, sujou o nome da mulher, aquele negócio todo. E a mulher ficava apurrinhando o marido. Você vai lá e cobra o fulano. O marido ia lá e cobrava o fulano. E o fulano enrolava aquele negócio todo. E a mulher apurrinhando. Teve um dia que ela apurrinhou tanto ele que ele passou a mão no revólver, foi lá cobrar o cara. Aí só descarregou no cara, né? Aí veio aquele rolo, fato verídico da cidade. Veio aquele rolo. Porque aí perde o esposo, vai para a cadeia, aquele rolo todo vocês sabem, né? Por quê? Porque fica lá, ó, moendo na cabeça da pessoa. Não é assim. Quando Sara fala para Abraão, põe Agar para fora de casa com Ismael. Quando Abraão pega o odre, ou seja, a garrafa, para colocar água, mais ou menos assim, né? E encheu aquela garrafa, entrega para Agar, junto com Ismael, o menino. Ele sabia que estava mandando para a morte, porque era um deserto. Ele sabia disso. E eu tenho certeza que o coração de Abraão se entristeceu. A Bíblia fala que a mulher sábia, e a sabedoria vai para onde? Como é que eu sei que alguém é sábio? Quando alguém começa? Falar. Cuidado que fala. Eu não sou tão extremista, mas eu vi um vídeo esses dias que 70% dos homens de sucesso porque a mulher foi sábia. Não é? Eu não quero aqui transferir a responsabilidade para a mulher. Mas o cara pode se matar de trabalhar. Se a mulher gasta, filho, você vai morrer trabalhando. Sim ou não? É, ué. E aí, conclusão. Agar, Ismael,
sai para o deserto. Eu quero dizer com isso, que esse Deus, mesmo no erro, Ele é o Deus de compaixão. A Bíblia fala que quando Agar estava no meio do deserto, aquela poeira, o sol causticante, a boca seca, a Bíblia fala como no tiro de flecha, mais ou menos 200 metros, ela se afastou do menino para não ver o menino morrer de sede. E a pior coisa que existe é morrer de sede, você morre inconsciente. Você tem delírios, você vê cada passo da sua morte, você não morre rápido. Mas a Bíblia diz que no trono de Deus chegou o choro do menino. O choro não foi uma oração, foi o choro do menino. E Deus fala para o anjo: desce lá e fala para Agar que eu ouvi o choro do menino. O que eu quero dizer para você com essa palavra é que às vezes o teu choro já passou do choro. Não tem lágrima, não tem mais nada. E você acha que Deus esqueceu de você, mas nada escapa dos olhos do Eterno. O choro do menino. Eu ouvi Deus a voz do menino, que bradou o anjo de Deus a Agar, que desde os céus e disse, e aí chega lá para Agar, Gênesis capítulo 1 e verso 17, que você tem, Agar. Eu acho interessante essas perguntas de Deus, né, para o ser humano. Pergunta para o cego o que ele quer. Pergunta para alguém que está morrendo de sede o que você quer. É que com a sua boca você pode glorificar o nome do Senhor com a sua necessidade, porque é na sua necessidade que o nome de Deus será elevado. Você não está entendendo isso. Eu vou repetir de novo. É com a sua boca você pode glorificar o nome do Senhor. É com a sua necessidade que o nome do Senhor Deus vai ser elevado, porque o milagre vai acontecer. Hoje o meu milagre vai. Não vou Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. Sobe um tom para mim. E Agar está lá 200 metros longe do menino. O anjo fala: Deus ouviu o choro do menino. Que você tem, Agar? Pega o menino, vai buscar ele. Porque olha o que está acontecendo aí, ó. Um oásis, uma fonte de água no deserto. A sua vida pode estar no deserto, mas Deus vai fazer nascer um oásis.